A CNN Brasil, aqui direto dos estúdios da CNN em Londres, nós recebemos hoje o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista, embaixador. Uma alegria estar aqui contigo. Perfeito. Embaixador, vamos começar então com a questão de Bonn, porque Bonn é considerada uma espécie de mini-COP. É o início da COP. Muitas negociações acontecem em Bonn, na Alemanha, onde fica a sede do organismo da ONU que controla mudanças climáticas, faz esse trabalho todo de mudanças climáticas no mundo inteiro. Foi o primeiro teste da presidência brasileira da COP. Como foi isso? Qual é o balanço que o senhor faz dessa reunião? Olha, o balanço foi bom e a realidade é que havia uma enorme expectativa, porque a gente veio com muitas ideias novas, com uma equipe muito boa, e nós não sabemos muito bem como seria a reação, porque, como você disse, é um pouco uma prévia, né, da COP, mas é também a primeira reunião oficial depois da COP de Baku. E na COP de Baku, como você sabe, vários países ficaram com certo gosto amargo, né, sobretudo na área de financiamento. Então, a gente não sabia muito bem como é que os países iam reagir, e o Brasil propôs um caminho, inclusive de avançar nos documentos que a gente teria que negociar também em Belém. E isso avançou, por isso que a gente pode dizer que foi boa a reunião, porque a gente conseguiu avançar em vários documentos que estavam meio emperrados e que já vão chegar em Belém já bastante adiantados. Quais são esses documentos em que houve progresso? Olha, tem dois temas muito caros aos países em desenvolvimento que estavam sendo tratados. Um é adaptação. Como você sabe, as negociações de mudança do clima são basicamente separadas entre mitigação e adaptação. Então, mitigação é como é que você reduz as emissões e adaptação é como é que você já incorpora a mudança do clima que já está acontecendo na sua vida. Eu acho que um exemplo, infelizmente, que nós tivemos no ano passado, um exemplo de cada muito claro, foi Porto Alegre. Porto Alegre poderia ter sido menos grave se a gente tivesse feito investimentos de adaptação. Né? Porque você, sabendo que vão aumentar as chuvas, sabendo de certa intensidade, isso aconteceu também na Espanha, aconteceu em vários países do mundo. Então, o ano passado foi muito marcante para isso. Então, a adaptação é isso. E aí nós tivemos também um caso muito claro de mitigação, ou seja, que só a mitigação resolve, que é o caso dos rios sem água na Amazônia. Então, não há nada que você possa fazer para se adaptar a isso. Né? Então, o que você tem realmente é reduzir as emissões para reduzir a intensidade da mudança do clima. Falando em pagar conta, e o senhor falou sobre a questão do financiamento, um dos grandes dramas que teremos, e temos em todas as COPs, não é uma coisa só da COP de Belém, mas um dos grandes debates é como nós vamos fazer o mundo desenvolvido, que é o principal poluidor, é o principal responsável pelas mudanças climáticas historicamente, assumir a conta que eles precisam pagar e chegar a 1 trilhão e 300 bilhões, nem é a soma que é o ponto. Em Bonn não houve grandes progressos. Qual é a sua avaliação e como é que nós vamos chegar em Belém com essa conta? O mundo desenvolvido vai arcar com o custo? Pois é. Teve uma decisão em Baku que foi de pedir para que o presidente da COP29, né, que é o presidente Babayev da COP de Baku, e eu, né, o presidente da COP30, nós devemos apresentar um mapa do caminho para chegar a esse 1,3 tri. Só que esse mapa do caminho vai ser uma proposta nossa, dos dois, com base em várias propostas que nós estamos recebendo de países, de organizações, de bancos de desenvolvimento. Então, nós estamos juntando muitas ideias de como esse dinheiro poderia vir. Mas grande parte desses recursos vão vir como investimento. Mas qual é a ironia? É que os países em desenvolvimento não só não recebem dinheiro público, como também são considerados de alto risco, vários dos países em desenvolvimento, e, portanto, também não
recebem dinheiro privado. Então, esses ajustes com o apoio de bancos de desenvolvimento, com o apoio de várias instituições que existem, tem que ser estruturado de maneira mais eficiente, mas também de maneira muito mais rápida, porque a ciência nos mostra que há uma urgência climática e a gente não tem tempo de passar 20 anos bolando um sistema financeiro que funcione. Ou seja, tem que fazer o mais rápido possível. O mundo desenvolvido diz que não tem dinheiro para esse investimento no clima, mas esta semana, aqui na Europa, nós tivemos uma reunião da OTAN e os 32, na verdade 31, porque a Espanha não concordou, mas 31 dos 32 países da OTAN concordaram em chegar a um investimento de 5% do seu PIB em defesa até 2035. Mas ninguém fala em vamos destinar 0,5% do PIB para clima. Como o senhor vê isso? Porque o dinheiro, no final, existe. A crise da mudança do clima é muito diferente dessas outras, primeiro porque ela é constante, ou seja, não é o fato de você preferir gastar dinheiro numa coisa ou na outra que vai fazer com que a crise do clima espere, né? Mas também porque a crise do clima tem um impacto muito grande sobre todos os temas que a gente está falando, inclusive a questão de segurança. Então, eu acho que há uma guerra que seria necessária, seria uma guerra contra o clima. A ministra Marina Silva menciona isso várias vezes. Então, essa realmente é uma guerra que é necessária e que traria resultados extremamente positivos para toda a população. Perfeito. Um outro tema que é sempre lembrado nas COPs, que é um grande debate também, é a questão dos combustíveis fósseis. Qual é a sua expectativa, especificamente em Belém, do que pode sair acordado entre todos os países com relação ao petróleo? Pois é, as COPs têm várias dimensões, né? Então você tem por exemplo, uma parte que alguns resultados vão ser da reunião de chefes de Estado, outros resultados vão ser da negociação formal entre os países. E outros resultados vão vir da agenda de ação, que é toda essa programação que a gente tem na COP, em que você envolve os atores que não negociam. Então, são os governos de Estado, as prefeituras, Sociedade civil, investimento privado. Exatamente, os investimentos privados, tecnologia, todo o sistema. Então, eu acho que a gente pode ter resultados em várias dessas áreas, por exemplo, questões setoriais e tal. Então, nós podemos ter vários resultados, inclusive de como nós vamos poder estimular a que diferentes soluções sejam encontradas, porque cada país tem um desafio diferente. Tem país que tem a sua economia inteira dependendo de fósseis. O Brasil já avançou imensamente na sua transição. Nós somos um país que todo mundo admira por ser uma economia tão grande que tem 90% da eletricidade renovável. Mas tem países que ainda dependem da eletricidade em 90% de carvão, por exemplo, né? Então, cada país tem uma situação diferente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, é a COP trazer soluções. Eu acho que há muitos indicadores de que nós estamos avançando, mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos que essa transição vai precisar ainda de fósseis. Não tem a menor dúvida. Você não pode parar, de repente, a economia mundial de um dia para o outro. Ou seja, essa transição, na verdade, são várias transições e cada país tem que encontrar a sua e decidir soberanamente qual é o caminho que ele quer seguir. Uma crítica que se faz ao Brasil nós vamos ser a sede da COP, na Amazônia, e tem um debate muito grande, como o senhor sabe, está acompanhando, sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Todas as indicações que aparecem no momento são de que o governo pretende, de fato, explorar petróleo, usar essa fonte de energia, usar essa oportunidade, que poderia, inclusive, levar ao desenvolvimento de uma parte importante no norte do Brasil. Mas abre o espaço para uma crítica ao Brasil, porque, afinal de contas, as ações contam muito nas negociações. Esse tipo de decisão, às vésperas da COP, não enfraquece a nossa posição na negociação toda? Olha, o Brasil é visto como
um país que reflete a diversidade e a complexidade de todos os temas relacionados à mudança do clima. Ou seja, que seja a floresta, por exemplo, você pensar que o Brasil, né, tem a maior parte das suas emissões ligadas a desmatamento, uma das maiores economias do mundo, é um perfil totalmente diferente. É um país que é o campeão das renováveis, mas que descobriu mais tarde que outros petróleo. É um país que tem várias realidades e, por isso, de certa forma, o Brasil é visto como uma referência. E é esse tipo de dúvida, por exemplo, ou esse tipo de decisão que um país deve tomar do que ele vai fazer com algumas de suas riquezas, esse é um dos grandes temas da COP. Então, o Brasil é o lugar natural para a gente ter esse tipo de debate. E nós sabemos que, infelizmente, esse debate está muito fla-flu, né? Quer dizer, então, ou você é totalmente favorável à exploração do petróleo, ou você é totalmente contrário à exploração do petróleo. Não. Os recursos do petróleo poderiam ser usados, por exemplo, numa aceleração da transição. Tem várias fórmulas que você poderia usar. Mas a questão disso acontecer pouco antes da COP não enfraquece a nossa posição? Olha, o Brasil é uma democracia, isso é uma das grandes forças que nós temos. Há várias opiniões divergentes, há vários processos que andam em paralelo. Então, eu acho que, de certa forma, talvez fortalece a posição do Brasil como um país de referência, da gente justamente não estar tentando, por exemplo, como se a gente estivesse fazendo uma festa que a gente está botando lá um tapume para esconder um problema. Não. Todas essas questões têm que ser discutidas abertamente no Brasil. Para o debate. E eu acho que isso nos fortalece. Uma outra questão que também foi levantada em Bonn é a questão sobre a infraestrutura em Belém. Isso. Muito importante e simbólico que a discussão, que a COP aconteça numa grande cidade da Amazônia. Mas temos um problema, de fato, de estrutura e muitos países, inclusive, levantaram essa questão durante a reunião. Foi. Não é exatamente a sua responsabilidade garantir acesso para todos, as pessoas terem acomodação num preço justo, por exemplo. Mas como vamos resolver esse problema para que a COP seja, de fato, um sucesso? Olha, o governo federal está investindo enormemente em Belém, mas está investindo enormemente em Belém pensando muito no legado da COP, ou seja, não está tendo, os investimentos não estão dirigidos para o evento em si, estão dirigidos para melhorar Belém e para que a população seja beneficiada por isso. Então, a maior parte dos investimentos não está dirigida para a infraestrutura específica da COP. Agora, o que acontece em Belém, claro, é que é uma cidade brasileira média, quer dizer, uma capital, mas é uma cidade de tamanho médio, então não é uma cidade preparada para um evento desse tamanho. A gente não pode esquecer que a COP é a maior reunião internacional do mundo todo ano. Então, vai ser a maior reunião internacional do mundo. Então, qual é a situação em Belém? Eu acho que a infraestrutura avançou de maneira incrível. Eu acho que a cidade as pessoas estão envolvidíssimas, estão preparadíssimas. Eu acho que vai ser incrível. Só há realmente um problema que ficou, que é o preço dos hotéis. Então, o preço das acomodações. Ou seja... E como resolver isso? Isso é uma ótima pergunta. Tem que ter uma solução que assegure que a COP receba todos os países, por exemplo. Porque se você não está recebendo todos os países, você tem países que não podem pagar a conta, as diárias, você perde a legitimidade da COP. Se você tem diárias tão caras que grandes delegações, como a China, como a União Europeia, etc., diminuem as delegações, eles vão ter menos gente para trabalhar na COP, você vai ter menos resultado. Se você não tem lugar para os empresários, você não vai ser a COP de soluções como nós gostaríamos que ela fosse e que fosse um imenso debate sobre as oportunidades econômicas que a mudança do clima representa. Mas tem como resolver isso? Qual seria a solução? Eu não sei, mas evidentemente a solução tem que estar dentro, de novo, das nossas regras e alguma coisa tem que ser feita, porque o questionamento em Bonn foi realmente violento, porque os preços de hotel em Belém estão
3 vezes maiores do que a COP mais cara anterior. Então, tem algo que o governo, por exemplo, possa fazer para baixar o preço? Quem poderia fazer alguma coisa? Tem uma equipe incrível que está trabalhando, uma equipe incrível da Casa Civil, e a gente está trabalhando muito juntos e tem que se achar uma solução. O governador Helder Barbalho está muito envolvido nisso também. Agora, tem que ser encontrada uma solução dentro das regras, evidentemente, da legalidade e do que nós temos como legislação, mas tem que ser encontrada uma solução, porque, infelizmente, é uma questão de preço, não é uma questão, não tem quarto, não é isso. Porque, inclusive, tem uma oferta de apartamentos muito boa, mas também os preços dos apartamentos também estão muito altos. Mas temos que encontrar alguma solução, porque há um movimento, inclusive, de vários países pedindo para mudar de cidade, vários países estão pedindo... Existe essa possibilidade, você acha? Não, eu acho que é claríssima a determinação do presidente Lula de fazer a COP em Belém. Eu acho que a cidade de Belém está se preparando de maneira incrível, a população sim, fazendo tudo. Eu acho que temos tudo para fazer uma COP realmente excepcional. Quando tudo acabar, como o senhor vai medir o sucesso da COP30? Bom, não sei. Perfeito. Muito obrigado, embaixador. Obrigadíssimo, alegria estar contigo. Obrigado.